Confesso aos irmãos que cada vez que eu subo aqui no altar, eu sinto algo diferente, porque não se trata de emoção, mas se trata de temor. Eu imagino o que os sacerdotes sentiam quando eles entravam no lugar santo. E o coração da gente tem que estar bem preparado. Eu até falei para o Senhor, eu estava no cantinho ali, estava falando com ele, falei assim: Pai, será que vai chegar o dia que eu vou subir assim com desenvoltura, vou falar, vou poder falar assim tranquilamente? Ele respondeu tão rápido. Ele falou: esse dia não vai chegar. Eu assim, tá bom, Senhor, tá ótimo. Porque o Senhor quer, Ele nos quer, e isso inclui você, da maneira como você é. Esse é o amor do Senhor. Está uma névoa aqui que eu não estou enxergando nem os irmãos direito, mas está uma bênção, né? Parece que a glória, a nuvem de glória desceu nesse lugar, não é mesmo? E eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Salmos, capítulo 27. Não, 24, perdão. Não, é 27 mesmo. Estou tão emocionado aqui que vai. 27:14. 27:14 vai dizer assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, esperem no Senhor. Pode se sentar. Quando nós estudamos a palavra de Deus, existe algo que nós aprendemos no seminário que chama-se paralelismo. Paralelismo é quando o autor, aqui, seja no livro de Salmo ou em qualquer parte da Bíblia, né, ele repete algo. E aqui ele vai repetir, espere no Senhor. A gente sabe que às vezes não é fácil esperar no Senhor, né? Mas para isso ele diz: seja forte e corajoso. Espere no Senhor. Então ele repete aqui a importância de nós esperarmos no Senhor. E eu queria falar com os irmãos algo muito interessante e que, de uma certa forma, tem nos afligido pela própria maneira como nós vivemos o nosso dia a dia. A vida, ela nos impõe coisas que fazem com que a gente corra. Que a gente corra muito. E eu pedi ao Senhor e Ele me trouxe essa palavra para falar sobre precipitação. Precipitação. O que é uma pessoa precipitada, né? E pressa e precipitação é a mesma coisa. E uma coisa que a gente não pode confundir é agilidade com precipitação. Agilidade tem a ver com a maneira em que você consegue resolver certas coisas sem se desesperar. Então a gente não pode confundir agilidade com pressa. Uma pessoa ágil, a pessoa que corre, ela é rápida. Sim, ela é rápida, mas ela tem um espírito de entendimento, e isso faz a diferença na vida do cristão, né? E quando a gente fala em precipitação, a gente tem que entender o outro lado da palavra, que é agilidade, ser ágil, né? E a precipitação, ela é a causa do sofrimento de muitas pessoas. Quando a gente olha a palavra precipitação, ela vem de uma palavra chamada precipício, abismo. Quando nós olhamos no dicionário o significado da palavra precipitado, ele vai falar de um lado figurado, que significa se atirar de cima para baixo. E a palavra de Deus, ela é bem clara com relação ao significado de abismo, né? Então, abismo, a palavra precipitação vem de precipício. Ela vem de abismo, perdição, ruína.
E a própria palavra de Deus, ela nos ensina que todo aquele que é precipitado, ele é louco. Ele age com loucura. E isso é uma coisa que nós temos que estar atentos, né? Então, ao contrário disso, lá Provérbios 14, 29, vai nos ensinar o contrário. Ele vai falar da pessoa que é longânima, a pessoa que é paciente. A pessoa que é longânima, ela é paciente, né? Então, ele vai dizer exatamente assim, ó, que o longânimo, a pessoa que é paciente, ela é de grande entendimento. Ela absorve o conhecimento. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Então, você vê que existe um cuidado do Senhor na sua palavra em sermos precipitados. Nós, às vezes, nas nossas orações, nós exigimos de Deus que Ele haja com rapidez. Mas o Senhor, Ele responde para nós com agilidade. O que significa que o Senhor, Ele vai ver o teu coração. Ele não vai responder a sua oração na mesma forma em que você tem pressa para que Ele responda. Porque o Senhor, Ele é longânimo. Ele age com paciência, esperando. Paciência é algo que nós temos que aprender a desenvolver. E uma pessoa ágil é uma pessoa desembaraçada, viva, rápida, eficiente, rápido no trabalho. Ser rápido no trabalho também não significa que vai fazer tudo de qualquer jeito, rápido para dar o horário e ir embora. Não, não é. Rápido no trabalho. A pessoa que tem discernimento no trabalho, a pessoa que não precisa, o chefe, o patrão, ou seja lá o que for, ele não precisa falar algo, essa pessoa já adianta, ela sabe aquilo que o superior precisa ou quer. Olha, melhorou. Então, isso tem a ver com agilidade. E a palavra de Deus, ela traz alguns exemplos. Porque o meu pastor, que já está jubilado, ele está lá em Curitiba, o pastor Jaime, ele ensinava muito para a gente, e para mim em especial, ele me ensinava a importância de ser longânimo, a importância de ser aquela pessoa paciente. E às vezes tem gente que olha para nós, para nós assim, aqueles que são pacientes, fala assim, nossa, esse cara é meio mole, né? Às vezes o cara que é paciente, o cara que é esperançoso, né, que ele espera, ele às vezes é taxado como aquele cara que é mole, que não corre atrás das coisas, e não é nada disso. Na palavra de Deus, nós entendemos que esperar é uma característica de um verdadeiro servo do Senhor, esperar em Deus. E ele sempre falava isso para mim, como algo assim muito importante, né? E ele dizia algo interessante. Todo carro, quando a gente compra um carro, né, uma parte integrante de um carro, além da chave reserva, né, é o manual, não é? Todo carro não tem um manual, né? E ele sempre falava para mim, e eu gravei esse negócio, eu não esqueci mais. Ele falou assim, olha, a Bíblia é um manual do ser humano. Todo defeito ou tudo aquilo que você quer encontrar às vezes na tua vida, alguma dificuldade, você vai para o manual do fabricante, porque esse manual aqui foi feito pelo Senhor, que foi aquele que te criou. Então ele te conhece na profundidade. E ele sempre falava isso para mim. E quando a gente fala de ser precipitado, a gente sabe que o fato de uma pessoa ser precipitada, isso pode lançar até, além de causar um sofrimento, o precipitado em todas as áreas, ele quer tomar a frente, no caso de pessoas como nós, evangélicas, tomar a frente de Deus, como se eu fosse dar uma ajudinha para ele. E a precipitação, ela é um problema que pode levar a uma situação desastrosa na nossa vida. Por exemplo, na parte financeira.
Se você vai fazer uma aplicação financeira, eu não sou entendido disso, mas aqui tem várias pessoas que trabalham em banco, entendem dessa parte. Se você age de uma forma impensada, você pode ter problemas. Por quê? Vai investir no negócio errado. Na nossa vida pessoal, como às vezes nós erramos, às vezes, em colocar pessoas perto de nós que na verdade não deveriam estar. Acho que alguns aqui devem se lembrar de uma ministração que eu fiz, quando eu falei de pessoas que tinham que estar na porta da sua casa e, no entanto, já estão na sala. Então, por quê? Porque nós agimos de uma forma precipitada, lembrando que precipitada vem de precipício, abismo, perdição, ruína, e que isso pode gerar um prejuízo na nossa vida. Então, nós temos que ser realmente seletivos. E a palavra de Deus, ela vai trazer alguns exemplos muito importantes, mas muito importantes, tá? E o primeiro exemplo que nós vamos pegar disso daqui é relativo a Saul. Eu quero fazer uma leitura com vocês que está lá em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel 13, a partir do versículo 8. Eu quero ler com vocês, são pouquinhos versículos, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos tirar grandes lições daí. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, Saul, esperou 7 dias o prazo estabelecido por Samuel. Samuel era um profeta, era um sacerdote da época. Tá? Só abrindo um parênteses aqui, até a vinda de Jesus, ninguém falava com Deus diretamente. Falar com Deus, falar com o Senhor, era privilégio de profetas, sacerdotes. Então, o Senhor falava com eles, e eles é que passavam a instrução para rei, para as pessoas, enfim. Então, o caminho era esse. Então, aqui vai dizer assim: ele esperou 7 dias o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. O que estava acontecendo aqui era o seguinte: Saul, já tinha começado o mandato dele como rei, tá? E ele fica reinando durante 42 anos Israel. E uma das primeiras coisas que ele faz é ir lá e afrontar os filisteus e chamar eles para a guerra. E aquilo aconteceu que gerou toda uma situação. Os filisteus se levantaram com uma raiva tremenda de Israel e se levantaram com muitos carros de guerra. Mas tudo estava no controle do Senhor. E o Senhor passa uma instrução para Samuel, dizendo assim: olha, você vai até Saul e vai lá você fazer uma oferta, vai fazer um sacrifício. Então, Saul, mediante aquilo, a pressão dos filisteus e os soldados com medo, porque eles começaram a sentir medo, o que ele faz? Ele toma a frente e ele chega e fala assim: não, eu vou fazer esse sacrifício. E quando ele faz isso, tá, que ele oferece esse sacrifício, ele está ansioso e ele está temeroso, porque a presença dos filisteus, e olha, entenda bem, a presença dos filisteus ali não foi coisa que foi resolvida em uma semana. Isso aqui levou anos. Foi desta situação para frente. Você imagina o tempo que eles ficaram ali passando aquela pressão. Foi dali que vem Davi e derruba o gigante Golias. Então, olha só que o tempo que passou ali, o tempo foi longo. Então, esse tempo fez com que Saul, mesmo sabendo que Samuel tinha falado para ele: você espera que quando eu chegar aí, eu vou fazer o sacrifício, eu vou apresentar o holocausto. Mas Saul, com medo daquela situação ali, ele se adianta. E ele continua aqui dizendo: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo,
Samuel chegou, Esaú foi saudá-lo. Quando ele terminou de fazer aquilo, quando ele terminou de fazer a oferta dele ao Senhor, Samuel chegou. E ele vai até Samuel. E ele vai saudar Samuel. E Samuel, já vendo toda aquela situação, era impossível esconder algo de um homem de Deus, né? Aquilo teve uma consequência terrível para Saul. E o que foi? Ele, pela precipitação dele, aquilo acabou custando o reinado dele. Mais para frente, anos para frente, Davi assume o trono, se torna rei de Israel. Então, vocês veem o seguinte, ele tinha recebido uma instrução de Samuel. Ele ficou com medo, ele começou a ver que os guardas, os soldados dele começaram a se dispersar, então ele sabia que tinha que ser feito um holocausto. Aí o que ele fez? Ele toma a frente de Samuel, toma a frente do Senhor, que tinha passado uma instrução, e faz o holocausto. Não era para ele ter feito. Essa atitude dele custou a ele o reinado. Tá? Então, uma grande lição que a gente tira disso, que a nossa forma de agir fora do tempo de Deus vai trazer um prejuízo muito grande para nós. Eu vou repetir. Você agir fora do tempo de Deus vai trazer uma consequência terrível para a sua vida. Porque Deus é mau? Não. Porque o Senhor quer o melhor para a tua vida. E aquela atitude de Saul ali, de se antecipar a essas coisas, não foi o melhor. Então, mesmo que nós passemos diante de situações de pressão, quem não passa situação de pressão, por exemplo, em ambiente de trabalho? Aqueles que estudam em ambiente de escola, é professor pressionando o aluno, aquela coisa toda, tal. Todos nós passamos por pressão. E a questão é que, às vezes, quando nós estamos sendo pressionados, nós queremos a gente quer que o Senhor responda rápido, às vezes Ele não vai responder rápido, e é aí que a gente acaba tomando atitudes precipitadas. Então, seria o quê? Fora do tempo de Deus. Então, é vital que nós esperemos no Senhor. Sempre. Independente da situação que você está passando, independente do medo que você está enfrentando, espera no Senhor. Um outro exemplo que nós temos também na Bíblia, vai lá para Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. A partir do versículo 11. Eu quero ler o texto com os irmãos, que nós vamos tirar aqui lições importantes disso. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo? Estão com sono? Estão dormindo? Não, né? Vão ficar acordados. Eu não quero colocar uma granada na mão de cada um aqui, para todo mundo ficar acordadinho, né? Misericórdia, né? Bom, mas enfim, vamos lá. Aqui é uma situação envolvendo Moisés. Moisés, ele está dando uma volta pela cidade. Então, a partir do versículo 11, vai dizer assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus. Todos aqui conhecem a história de Moisés, né? Houve uma ordem do faraó que tinha que matar toda criança, todo menino que nascesse, né? Só as mulheres iam sobreviver e tal. Aí a mãe de Moisés coloca ele numa cesta, põe ele num cesto, põe ele no Nilo, e a filha de Faraó pega Moisés, né? Pega essa criança. E a filha de Faraó chama ele de Moisés, tal, e vai para o palácio e cuida dele, e ele se torna um homem adulto. Aqui ele já era um jovem, crescido. Mas Moisés, ele fica sabendo da origem dele, que ele era um hebreu. Então, olha que interessante. Então, ele estava nesse dia, ele estava andando, e nessa época, o povo hebreu, que era o povo judeu, eles tinham sido escravizados pelos egípcios. Então, era trabalho forçado. Então, o que aconteceu?
viu também um egípcio espancar um hebreu, um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados, quer dizer, ele deu uma sacada em volta, né, por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Matou o egípcio, Moisés. Então, ele matou o egípcio e escondeu na areia. Primeiro ele deu uma olhada, viu que não tinha ninguém olhando, ele tomou essa atitude. Então, a pergunta que eu faço, eu lanço aqui para os irmãos. Deus faria isso? Né? Eu não estou aqui, nem vocês estão aqui para nós julgarmos Moisés. Aliás, quem seríamos nós para julgar um homem como Moisés? Né? Mas vamos analisar esse contexto aqui. Né? Então, continuando. No dia seguinte, e olha como que Deus age. Tá? Para aqueles que acham que Deus não está vendo. Às vezes tem gente que fala assim, olha, não, eu acho que Deus não está olhando para mim nesse momento. Né? Eu estou precisando dele, mas ele não está me vendo. Mas os olhos de Deus estão em todo lugar, inclusive em você. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Olha só, no dia anterior, ele viu um egípcio espancando um hebreu. No outro dia, ele sai também e vê 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? Afinal, eles eram hebreus. E ele faz essa pergunta: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Olha a resposta que o hebreu disse para ele, para Moisés: quem te nomeou juiz e líder sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Opa, então espera um pouquinho. Então teve mais gente que viu aquilo lá. Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Então vamos lá. Moisés ali, o que aconteceu? Ele acabou agindo por conta própria. Não foi, o Senhor não impulsionaria ele a matar alguém. Então o que ele fez? Ele viu uma situação, ele se precipitou e ele agiu e fez e tomou aquela atitude. Né? Então, nós podemos dizer que aquela situação estava talvez fora do plano de Deus. Vocês estão entendendo? Só da gente analisar o texto, ele teve uma atitude precipitada, ele matou um homem, ele foi no dia seguinte, ele foi chamar a atenção de 2 hebreus que estavam brigando. Por que vocês estão brigando? Vocês são tudo hebreus. E ele recebeu essa resposta. Essa resposta disparou algo nele e falou assim: olha, me viram o que eu fiz. E ele ficou com medo. Esse medo, essa situação de medo, levou ele a agir fugindo para o deserto. Ali, muito provavelmente, foi algo que fugiu, não era aquele plano que o Senhor tinha para Moisés. No entanto, ele vai para o deserto e ele passa ali 40 anos. Então, ele teve uma atitude precipitada. Quando nós temos uma atitude precipitada, como nós agimos pela nossa emoção, pelo nosso impulso, as coisas acabam dando errado. Então, boa intenção, tá? Boa intenção não vai justificar ações precipitadas na nossa vida. Tem até um dito popular aí, eu sei que agora todo mundo tem esse negócio do dito popular aí que está uma bênção, né? A minha avó, eu lembro da minha avó, que minha avó era cheia de ditado. Ela falava assim: ei, meu filho, ó, de boa intenção o inferno está cheio, ó. Eu falei assim: não, caramba, boa intenção. Então, ele pode ter tido uma boa intenção fazendo aquilo.
ele se colocou no lugar daqueles irmãos dele, daqueles que eram tudo do mesmo, eles eram todos hebreus, mas ele agiu de uma forma impensada, né? Então isso não justifica. Por outro lado, esses foram dois exemplos que eu trouxe para vocês de pessoas da Bíblia que agiram de acordo, agiram fora daquilo que seria o plano de Deus para a vida delas, né? Uma outra situação, eu queria falar sobre Davi, né? Davi. Lá, vamos abrir lá em 1 Samuel 24. A partir do versículo 1. Então vamos prestar bastante atenção. Vocês entenderam essa situação toda envolvendo Moisés? Ficou claro? Então vamos lá. Aqui Davi ainda não era rei. Mas depois que Davi derruba Golias e começa a fazer tantas coisas, Saul, ele, que era até então rei, né, ele se levanta com uma ira contra Davi muito grande. Ele começa a perseguir Davi para matá-lo. Ele queria acabar com a vida de Davi. Então é quando aquela parte que você vê de Davi, ele já tinha recebido a unção do Senhor para rei, mas no entanto Saul ainda estava vivo. E aqui vai mostrar uma situação muito interessante, que vai dizer assim, a partir do versículo 1: Saul voltou da luta contra os filisteus. Olha só, não era outra luta não, era aquela mesma. Então, entenda, olha como o peso de uma atitude errada, de agir de forma precipitada, trouxe uma consequência de anos. Eu não estou falando dias, eu estou falando anos. Davi cresceu. Quando ele derrubou Golias, ele era um menino. Aqui, ele já estava fugindo de Saul, ele já era um adulto. Então, situações que nós tomamos de uma maneira precipitada, elas podem se prolongar anos e anos na nossa vida. Escolhas que fazemos. Toda escolha tem uma consequência. Tudo aquilo que você planta, tudo aquilo que você semear, você vai colher. E diz assim: Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto. Então Saul tomou 3.000 soldados dos seus melhores de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Então ele estava num local e ele recebeu a informação de que Davi e mais uma turma que estava junto com Davi estava ali naquela imediação. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Porque em Israel é assim, eles fazem curral de ovelhas assim, no deserto, onde tem um oásis, assim, eles fazem um cercadinho, onde tem uma água, então eles fazem um cercadinho e ficam ali. Ele estava num lugar onde tinham currais de ovelhas, né? Então ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Ele entrou lá para fazer um cocô, certo? Porque eles tinham esse hábito, né? Vai na caverna. E olha como são as coisas, né? Olha o que é o agir de Deus. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Quer dizer, Saul deu uma vontade nele de ir no banheiro, ele entrou naquela caverna, e quem estava no fundo da caverna? Davi e todos os soldados dele. Olha só, os soldados de Davi disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Pensa bem, o homem estava querendo tirar a vida de Davi. Ele entra na caverna.
eu não sei, eles não usavam calça, né? Era uma manta assim, abaixou, levantou, está ali, está na posição, né? E Davi só olhando aquele negócio. O soldado chegando para ele e falou assim: ó, esse é o momento que o Senhor preparou para você. Vai lá, enfia a lança nele, acaba com esse negócio e as coisas vão mudar. Davi fez isso? Não. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Então Saul estava agachado, certo? Ele foi com a faca, cortou um pedacinho da manta e tirou. Saul nem percebeu. Mas Davi, olha só, mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, que o Senhor, Deus, me livre de fazer tal coisa ao meu senhor Saul. De erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Presta atenção, gente. Olha só, olha o entendimento de Davi. Ele já tinha recebido de Samuel que ele já tinha sido ungido. O próprio Senhor, Deus, já tinha rejeitado Saul como rei. Mas na cabeça de Davi, como ele ainda estava vivo, ele falou assim: que o Senhor me livre desse tipo de sentimento. Como que eu posso tirar a vida de um homem que também foi ungido por Deus? Vocês estão percebendo a profundidade disso? Saul estava fazendo tudo errado. Tudo errado. O Senhor já tinha rejeitado ele como rei. Mesmo assim, como ele ainda estava vivo, Davi, ele falou assim: olha, eu não posso fazer isso, porque ele foi ungido pelo Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados, olha, ainda ele chamou a atenção dos soldados dele. Gente, esse grupo de soldados de Davi é a coisa mais linda e ao mesmo tempo mais emocionante que você pode ver na palavra de Deus. Homens que eram fiéis a Davi, que ele estava com sede em uma determinada época, de uma água de um tal lugar, eles foram até lá, correndo risco de vida, e pegaram a água e trouxeram para Davi. E Davi ficou impressionadíssimo com a atitude desses guerreiros. Tomou a água? Não. Então, com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Se vocês continuarem a leitura, que eu recomendo em casa, que vocês façam essa leitura, né? E vocês vão ver todo o desenrolar da história de Saul e da ascensão de Davi. Mas olhando aqui agora para Davi, ele teve uma atitude de alguém que é paciente, de alguém que espera um momento no Senhor para tomar uma atitude. De alguém que sabia que Saul estava ali, mas um dia ele foi ungido pelo Senhor, e ele não teria o direito de tirar a vida dele. Então, a paciência de Davi, ela mostra que confiar nos planos de Deus, porque Davi, ele sabia, ele já era ungido, ele foi ungido por Samuel. Mas confiar nos planos de Deus e resistir à tentação de agir precipitadamente é algo recompensador. Hoje nós falamos de recompensa em algum momento aqui. Então, quando você age de uma forma prudente, quando você espera o tempo do Senhor, eu até digo para vocês que na maior parte das vezes, o Senhor tem as ações que você achava que poderia ter que ter, mas Ele mesmo age, abrindo o caminho na tua vida. E foi exatamente isso.
Isso que aconteceu com Davi foi recompensador. Trouxe honra para ele. Mas tudo bem. Isso, não agir de forma precipitada na nossa vida, está intimamente ligado em que você desenvolva o quê? Todo fruto do Espírito. Fruto esse que foi ministrado aqui pela apóstola, não num culto, mas em vários cultos. Cada culto falando. Então, quando você se dispõe a exercer, fala assim, olha, você toma uma atitude corajosa de falar assim, não, eu quero exercer todo o fruto do Espírito na minha vida, para ter uma atitude paciente, para agir sem precipitação, para esperar o tempo certo para todas as coisas. E eu quero, nessa hora, dar algumas coisas assim que, para te despertar. Você pode estar sentadinho aí, você está fazendo um exame de consciência agora, dizendo assim, nossa, meu Deus do céu, o apóstolo está falando uma coisa que eu sou muito precipitado na minha vida. E eu perco, às vezes, muitas coisas por agir dessa forma. Como também tem alguns que podem estar sentados aí, agindo assim, puxa vida, essa palavra me trouxe um ânimo. Porque quantas vezes me chamam de mole e eu estou apenas vendo as coisas e esperando o momento certo. Estou sendo julgado pelo fato de ser paciente. A paciência é uma virtude. Quantas vezes nós somos chamados, somos explorados, não é? Por sermos pacientes, somos motivo de chacota por esperar. Então, essa palavra vai para essas duas pessoas, para esses dois tipos de pessoas. Aqueles que são precipitados. Há um tempo, há um remédio para isso. E o remédio para isso é oração. Sabe? É dependência de Deus. É você saber que você pode conversar com o Pai e falar para Ele, Senhor, eu tenho esse problema. Eu tenho agido com precipitação. Eu tenho colocado muitas coisas a perder na minha casa, como esposo, como esposa, como pai, como filho, no meu trabalho. Eu tenho às vezes falado coisas que eu não devo falar porque eu estou nervoso, eu estou irritado e eu acabo sendo precipitado. Então, quando você declara isso em oração, que você declara que você é dependente de Deus, as coisas vão se abrindo na tua vida. O Senhor, Ele quer que você seja totalmente dependente dEle. É isso que Ele quer. Sabe? É buscar a orientação do Senhor antes de tomar uma decisão. Eu vou falar uma coisa para vocês, todas as decisões que eu tomei na minha vida, sem antes consultar ao Senhor, trouxeram um ônus, não bônus, ônus, trouxeram um prejuízo, só porque eu não consultei o Senhor primeiro, porque eu não falei com Ele. Você pode achar até que é uma bobeira, e eu sou tão assim que hoje tudo que eu vou fazer, eu falo assim, Senhor, o que o Senhor faria em meu lugar? Isso é depender de Deus. É dependência. Isso é viver completamente na dependência dEle. É não tomar nenhuma decisão sem antes falar com Ele. E saber esperar. A outra coisa é sabedoria, né? Sabedoria e conselho. É a importância de nós buscarmos sempre. E esse é um grande erro que a gente às vezes pode cometer, de buscar conselhos em lugares errados, nos momentos difíceis da nossa vida. É você confiar em alguém que você não poderia ter confiado. E eu falo isso com tristeza, porque
Às vezes, nós, como filhos de Deus, nós acreditamos tanto nas pessoas, mas tanto, que nós colocamos a nossa confiança até acima do próprio Deus. Por quê? Porque nós sentimos aquela necessidade do toque. A gente quer pôr a mão, a gente quer sentir o Senhor. Quem não quer sentir o Senhor? Quem não quer sentir que está colocando a mão e está sentindo o afago do Senhor? É normal isso. E isso é algo que a palavra, ela nos ensina que nós temos que controlar. Não é transferir a figura do Senhor para alguém. Como muitas vezes, vocês já devem ter ouvido falar, né, perde um ente querido, minha vida acabou para mim. Não, espera um pouquinho, espera aí, não acaba, a vida não, acabou a outra vida, a sua não, a sua está aí, você continua. A sua continua. Eu achei muito bonito o testemunho da irmã Claudina aqui, ó, a perda do pai, mas a vida continua. Ele foi, mas eu estou aqui. Você está aqui. A vida é muito curta para ser vivida de qualquer jeito. 70, 80, 90 anos, passa assim, ó. Não desperdice os anos da sua vida. Não desperdice. Faça por merecer. Viva cada dia o novo do Senhor na tua vida. E quando você entende que a sabedoria ela só pode vir da palavra de Deus, que você coloca a tua dependência nele, você vai ver a importância de buscar conselhos com pessoas sábias. Olha, nós temos aqui, a minha esposa sempre fala, nós os pastores, nós sempre falamos, olha, quantas vezes acontece de você, às vezes, acaba se abrindo com um amigo, alguém aí fora, alguém que não professa a mesma fé que você professa, e acaba se expondo. Isso é algo para se pensar. A vida é muito curta para ser vivida de qualquer jeito. Para você passar a tua vida apagando incêndios, apagando situações que começam a falar mesmo de você. Quando você precisar de um conselho, procure homens e mulheres de Deus. Procure se aconselhar com quem você vê que é íntegro, com pessoas que agem com justiça. E quando você procura ajuda, você está mostrando ao Senhor que você não confia em você mesmo. Eu consigo, eu faço, eu aconteço, eu consigo sair dessa situação. Não, todos nós precisamos conversar, né? Provérbios 15, 22, ele vai falar exatamente isso. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, quando há uma multidão de conselheiros, lá em Provérbios vai falar isso. Os conselhos são bons. E esperar no Senhor. O Salmo 27, 14, ele vai falar exatamente disso. A importância de você esperar no Senhor. Seja forte e corajoso, espere no Senhor. Qual a conclusão que a gente pode dar para toda essa ministração que foi feita aqui? Que a bênção a paciência é uma bênção. Você não é mole por esperar, mas você se torna louco se agir de forma precipitada. A paciência é uma bênção do Senhor na nossa vida, é esperar. Eu passei para vocês exemplos aqui de homens que agiram de forma precipitada. Então que você possa nessa hora agir
com integridade, na dependência do Senhor, procurar ouvir pessoas sábias. E eu queria agora te convidar a que você se colocasse de pé. Eu queria orar, eu queria fazer algo diferente aqui. Eu queria que todos nós estivéssemos na mesma sintonia. Depois nós vamos louvar e eu vou ministrar a bênção.